A minha mulher até brinca comigo, mas você vai lá na puta que eu pariu ver o filme? Eu falei, é porque lá tem o som que eu gosto. Eu vou lá longe mesmo, que eu vou lá, que eu vou ver filme, eu vou ver o som, né? Eu não vou ver, eu vou escutar o filme e vou ver o som. A relação da música com o cinema no Brasil surge ainda na época do cinema mudo, quando os músicos se posicionavam atrás da tela para acompanhar as imagens projetadas. A partir dessas experiências pioneiras, é possível compor um cenário da articulação entre música e cinema, prestando atenção especialmente nas inovações tecnológicas. Neste primeiro episódio, destacamos a passagem do cinema mudo para o sonoro, a função do rádio como fornecedor de estrelas para o cinema, também como os grandes estúdios Cinédia, Atlântida e Veracruz cuidaram da música e som de seus filmes, e a revolução causada com o surgimento do gravador portátil no final dos anos 50. O cinema, na verdade, ele nunca foi silencioso. Só com o advento sonoro e também depois do surgimento das cinematecas é que os filmes começaram a ser projetados silenciosamente. Sim, isso é verdade. No início, você sempre teve alguma dimensão sonora junto à projeção da imagem cinematográfica, fosse um piano, uma pequena orquestra. A gente já tinha a presença bastante forte da música, né? O cinema era mudo, sem fala, mas ele tinha um acompanhamento musical. No Brasil tem uma coisa engraçada que até tem pelo mundo afora, mas no Brasil fez muito sucesso. Num período curto, de 1908 e 11, você tem gente dublando os filmes atrás da tela ao vivo. Isso faz um sucesso absurdo no Brasil. Tem na Itália, tem nos Estados Unidos, mas no Brasil é uma coisa engraçada, porque foram feitos musicais que eram feitos totalmente silenciosos para ser dublados atrás da tela. Isso é um dado bastante interessante, essa necessidade, né, essa vontade do cinema já ser audiovisual, já ser sonoro de alguma maneira e principalmente musical de alguma maneira. A gente tem como marco seminal do advento sonoro no cinema o filme O Cantor de Jazz, de 1927. Qual é o correspondente brasileiro nesse sentido dessa marca? O correspondente como marca é um filme chamado Acabaram-se os Otários, que é um longa-metragem feito pelo Luiz de Barros, em São Paulo, em 1929. E da mesma forma que O Cantor de Jazz, que era um filme que tinha seu som gravado em discos, muita gente acredita que O Cantor de Jazz seja um filme que tem o som registrado na película. Não é correto, ele tinha um som gravado em discos. O Acabaram-se os Otários, feito em São Paulo, também tinha o seu som gravado em discos. Ele foi o primeiro filme de ficção, de longa-metragem, com essa trilha sonora registrada mecanicamente, que foi lançado comercialmente no país ali no finalzinho do ano. Em 1931, em São Paulo, você tem Coisas Nossas, que é considerado um dos primeiros sucessos, de fato, até porque o sucesso do Cantor de Jazz fez com que acontecesse a mesma coisa pelo mundo afora, que é você aproveitar cantores de sucesso e criar narrativas para que esses cantores aparecessem na tela cantando. Seriam pré-musicais, assim. Não sei se o pessoal sabe que o primeiro filme falado no Brasil foi feito em São Paulo. São Paulo é pioneiro para danar, né? Mas é mesmo. É terra abençoada. O filme é Coisas Nossas, foi feito Coisas Nossas. Nessa fita trabalhou o Procópio Ferreira, trabalhou a Dulcina de Moraes. Também. E uma porção de artistas daquele tempo, né? Que nem dá para lembrar. Mané Durães. É mesmo? Mané Durães também. Conchita de Moraes. É verdade. É uma porção de artistas. E nós estava
Começando e já começamos no filme também. No filme. E do Coisas Nossas, hoje em dia a gente só tem o registro de som. Há uns 15 anos achou-se os discos do Rio Grande do Sul. E dos discos foram feitos CDs, uma certa comemoração em cima do filme, e você tem a trilha inteira. A partir daí, um dado que é bastante importante na transição cinema mudo, cinema sonoro, no Brasil e no mundo, é o início, é o abraçar o cinema musical, o filme musical. Nos anos 30, a gente tem o início de uma grande produção, que são justamente esses filmes, a produção dos filmes de comédias musicais, né, com lançamento de músicas, uma relação bastante forte entre cinema e carnaval, então lançamento das novas músicas, das novas canções do carnaval que vão para o cinema. E um dado que é muito importante dos anos 30 é a relação do cinema com o rádio, né, que a gente tem os cantores e as cantoras do rádio que vão para o cinema. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Um grande abraço, corações de norte a sul. As comédias musicais, as chanchadas, foram a parte do cinema brasileiro que até o final dos anos 50, mas teve um melhor embate com o público e atraiu o grande público do cinema brasileiro. Eu queria saber como o rádio emprestou para o cinema sonoro a sua voz e as suas músicas. O Brasil tem esse modelo de relação com o rádio e você tem isso em vários lugares também. Se você for pensar... Bom, existe um grande projeto de estúdio no Rio, que é a Cinédia, do Adhemar Gonzaga, fundada em 1930. E um dos projetos da Cinédia era fazer cinema sonoro, de fato. Foi ela que trouxe os primeiros equipamentos, foi ela que fez as primeiras experiências com som. E ela, num primeiro momento, leva esse equipamento para a rua. O Voz do Carnaval tenta registrar a festa do Carnaval. E é muito difícil, ela é obrigada a voltar para dentro do estúdio, ela é obrigada a controlar digamos assim, o resultado desse som produzido. Ela é obrigada, inclusive, a ter que evoluir tecnologicamente muito rápido para poder ter um mínimo de qualidade a apresentar na cópia final. Não era possível continuar com o material existente. Além do som, era necessário uma aparelhagem complementar, cortes, etc. E também exigia mais luz. E, além de tudo, um laboratório automático, com aparelhagem científica, densitômetros, essas coisas todas. Se você for pensar que, não os primeiríssimos filmes da Cinédia não, mas a partir de 33, a Cinédia de 30, você tem filmes de fato com o Star System, entre aspas, brasileiro do rádio, essa relação é fundamental. A Voz do Carnaval, em 33, ela já era um sucesso gigantesco de rádio desde 29 com Taí, a marchinha que todo mundo conhece. E aí você tem, um por um, dos astros do rádio vão parar na Cinédia. Quer dizer, a Carmen Miranda faz par romântica em alguns filmes com o Mário Reis, um super cantor de rádio, talvez o primeiro cantor branco de samba, né, pensando uma homogeneização do samba para ser cada vez mais produto vendável para a própria classe média do Rio. Cadê Mimi? Cadê Mimi? Mimi que fugiu para Xangai. Mimi que partiu me deixando aqui. Do meu pensamento não sai. Você pensar que em 33 a Cinédia faz um filme chamado A Voz de Carnaval. Em 35 e 36 faz Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Carnaval. Só esse alô, alô, como dizem alguns pesquisadores, João Luiz Vieira, alguns pesquisadores já fazem a referência para o rádio. E é fundamental isso, porque talvez o cinema seja, talvez não, certamente o cinema foi o primeiro meio de expressão em que as pessoas podiam ver, além de ouvir, a performance de quem elas já ouviam no rádio, de quem elas já eram fãs no rádio. Quem vê a minha figura diz que eu sou assim, assim. A minha caricatura deve ter raiva de mim.
Então o rádio fornece muitos desses elencos, muitos dos sucessos que a chanchada apresenta ali, sobretudo no período do carnaval, apresenta muitos dos cantores, quase sempre como cantores, mas eventualmente alguns dos cantores se transformam em atores regulares, que foi o caso, por exemplo, da Marlene, que fez filmes em que ela não canta, em que ela interpreta dramaticamente, mas também tem muito do teatro de revista. E a origem do teatro de revista vai criar, digamos assim, um tipo de cenário que é recorrente na chanchada ao longo de 3 décadas, que é o cassino, que é o grill room, que é o palco do teatro de variedades, que é, enfim, um universo outro que não é a estação de rádio. Quais são as características principais que você identifica em outros estúdios importantes também, mais ou menos na mesma época, como a Cinédia, que são Atlântida e Veracruz? Quer dizer, o modelo da Cinédia, não sei se é um exagero a gente pensar que aqueles filmes de 33, 34, 35, eles não são historicamente considerados chanchadas, mas eles criam o modelo da chanchada, porque você tem aqueles números todos, é o Star System do rádio. Quando você passa para a Atlântida, você tem já uma mudança. A Atlântida, apesar de muito mais precária tecnicamente do que a Cinédia, como ela tem uma pretensão social, ela tem uma pretensão em que o diálogo, eventualmente, é mais importante do que o canto. O canto, eventualmente, inclusive, ser mais cara com playback, com uso de discos, etc. A fala não, a fala é muito mais difícil nesse sentido. E aí há todo um cuidado em tentar gravar um diálogo de uma maneira mais significativa dramaticamente. Como por exemplo? É difícil, a maior parte dos filmes iniciais da Atlântida não sobreviveram. O que você tem é fragmentos, por exemplo, como Tristeza Não Pagam Dívidas, do Rui Costa, ou Luz dos Meus Olhos, do José Carlos Bulli, ou É Com Isso Que Eu Vou, do Bulli, que são filmes ali que sobreviveram dos anos 40, que a gente conhece razoavelmente em relação às suas estratégias de som. A Atlântida tinha isso, de ser muito dialogado, de você ter que pegar com clareza, por exemplo, o duplo sentido das piadas do Oscarito, do Grande Otelo. Vamos lá! Puxa, você tá nervosinho, hein, Ciscocada? Susto, rapaz, que susto! Você tá dormindo aí, né? Dormindo? Com aquele macaco lá dentro da jaula? E tu batendo a porta? Você entender corretamente as palavras, você sacar as gírias, enfim. Havia uma necessidade maior naquele momento de você ter uma captação cuidadosa. Tanto que isso foi, digamos assim, um avanço para a Atlântida, mas também foi o grande problema dela, porque ela pegou fogo por causa da palha que revestia o estúdio e que tentava melhorar essa condição de som ali dentro, enfim, daquele lugar improvisado. Era um frontão que eles usavam como estúdio. A Veracruz tem uma questão importante com o som, embora não passe necessariamente pela comédia musical, é outra história, mas você tem que pensar que um dos fundadores da Veracruz é o Alberto Cavalcante. E o Alberto Cavalcante voltava para o Brasil naquele momento, depois de 2 décadas de sucesso na Inglaterra, e o Cavalcante era um homem que entendia profundamente de som. Quando o Cavalcante é puxado de uma carreira no cinema mudo na França, para ser um dos homens fortes da história da escola de documentário inglesa dos anos 30, que é talvez a primeira grande escola de documentário sonoro, Cavalcante é chamado para ser uma espécie de engenheiro de som geral dos filmes, porque ele já entendia do começo do cinema sonoro. A Veracruz traz esse profissional para o Brasil, traz um cuidado com o registro do som que vai desde a qualidade do microfone até a qualidade do registro fotográfico final na cópia, ou seja, no trabalho laboratorial. Você tem ali um impacto desse som que ganha profundidade, que ganha relevo, que ganha definição, inteligibilidade e que ganha, sobretudo, um entrosamento maior com a imagem, no sentido de que a mixagem agora
ela pode ser feita em várias pistas, ou seja, em várias camadas, e pode ter um resultado técnico final expressivo. E qual o melhor exemplo disso? Cangaceiro. Aí, sem dúvida nenhuma, o Cangaceiro é dos filmes da Vera Cruz talvez o mais bem sucedido do ponto de vista artístico e é o mais arrojado dramaticamente no uso do som. Basta imaginar aquela sequência em que o próprio Lima Barreto faz um personagem, que é aquele caçador de cangaceiros, aquele policial, e que ele está morrendo ali com a metralhadora que ele estava segurando, continuando a disparar. Então a presença física desse som junto a um momento em que a câmera privilegia em close e que você tem ali um peso dramático da morte daquele personagem amplificado pelo som, é alguma coisa em que você percebe a intervenção não só de uma qualidade de equipamento, de uma qualidade técnica, mas de um uso estético disso que é inovador em termos de Brasil. Olê, mulher linda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Um outro momento também importante para o som no cinema brasileiro é na virada ali dos anos 50 para os 60, que a gente tem o surgimento do Nagra aí como um gravador de som direto portátil. Quais são as principais revoluções desse novo gravador? O Nagra, quando ele surge, o primeiro país a usar concretamente o Nagra para cinema é a França, a coisa dos documentários do Jean Rouch, a Crônica de um Verão talvez seja o longa que inaugura, digamos assim, a ideia do som direto com o Nagra. E é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo fundamental, que se queria desde o começo do cinema sonoro. Quer dizer, o gravador portátil te proporciona gravar som direto praticamente em qualquer lugar. Antes disso, você tem 20 ou 30 anos de uma vontade de gravação direto nas ruas, no cinema, nas cinematografias pelo mundo afora, mas pela dificuldade de você não ter um aparelho pequeno, você cria uma dicotomia problemática. Quer dizer, dentro de estúdio, você tem grandes gravadores e você grava som direto ali. Tá em externa, você praticamente tem que dublar. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Me dit qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Madame, s'il vous plaît. Pas le temps, je fatigue déjà beaucoup, alors là. Est-ce que vous êtes heureux, monsieur? Oh, ne parlez pas tout ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Oui. Quando você tem um gravador portátil e que pode não só andar atrás do ator, mas como correr atrás do ator e virar para um lado ou para o outro, você tem uma liberdade não só da captação, mas do registro da câmera, que é extraordinária e transforma toda a dinâmica estética do cinema. Eu leio o Estado de São Paulo porque é informativo, tem informativo muito bom, não há dúvida nenhuma, muito embora a sua linha política deixe muito a desejar, e leio Última Hora, leio notícias populares. A questão da liberdade do Nagra, de rodar os filmes na rua, com câmera na mão, isso dificulta absurdamente a captação do som. Absurdamente porque você nunca vai estar com o microfone no lugar mais adequado. Você sempre vai ter dificuldade muito grande de captação. Em 62 você tem uma tentativa de som direto pelo Joaquim Pedro de Andrade com Garrincha. E o Joaquim Pedro tinha conhecido o modo de fazer som direto e o equipamento tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Ele desce com o Nagra dos Estados Unidos e vai fazer o Garrincha. Dá certo parcialmente. Eles têm muita dificuldade para sincronizar o som do gravador com câmera e por um motivo engraçado. Quer dizer, existia uma ideia de que com o Nagra você faria som direto e sincronizaria facilmente. E quando você vai descobrir, a câmera também tem que estar preparada para isso. Às vezes a câmera variava a velocidade e o Nagra não. Isso é um certo susto de você gravar o som da locação, chegar na moviola e não conseguir sincronizar. Isso vai evoluir ao longo dos anos 60 e você vai chegar a experiências como a do Fala Brasília, do Nelson Pereira dos Santos, que é o primeiro filme que você tem um sincronismo real entre câmera e gravador e você está ali abordando pessoas desconhecidas no meio da rua. É um filme sobre os sotaques brasileiros.
O Nelson filma pessoas e dá palavras para elas falarem, elas falam e você compara o sotaque do Rio Grande do Sul com o de Alagoas, com o de Brasília, etc. E aí você tem a oportunidade de ouvir isso com uma autenticidade, com uma espontaneidade, sem nenhuma interferência, sem nenhum tratamento de estúdio, de mixagem, etc., sem nenhuma construção a posteriori. Você tem ali aquilo vivo. Borboleta. Girassol. Tordório. Viúva. Terçol. Capenga. Concho. Mocho. Perneta. Rótula. Junta do joelho. Mas você tem o Joaquim Pedro, você tem o grupo que vai fazer os documentários de São Paulo, Geraldo Sarno, uma série, né? Brasil Verdade. O Brasil Verdade, exatamente. O que vai dar, exatamente. O que vai dar, produzido pelo Farcas, o que vai dar no Brasil Verdade, que são os 4 médias e tal. Houve um curso de cinema em 1963, no Rio de Janeiro, através de um cineasta chamado Arne Suckersdorf, que veio com o Nagra, não é? Que é esse pequeno gravador, e com ele se modificou completamente o processo de gravação, o processo de filmagem e o seu resultado. Você sente uma mudança fundamental no resultado da imagem. Você sente que o filme tem verdade, o filme está reproduzindo realmente a voz do homem brasileiro, que não se tinha ouvido até aquele momento. Toda a voz, no caso do documentário, a voz do homem brasileiro estava oculta. Marieta Severo é míope. Ela disse para mim, ela disse para a gente no Janela da Alma, que quando caía a lente de contato, ela não conseguia ouvir o seu interlocutor, o seu companheiro de cena no teatro. Eu tenho 10 de miopia. Eu confirmo isso na prática. Se eu tirar o óculos e você tiver uma distância de 3 metros de mim, 2,5 metros, 3 metros de mim, eu sendo míope com 10 de miopia, você fica completamente fora de foco nessa distância que eu estou. Eu não te escuto. Eu posso escutar, mas com muita dificuldade. Eu tenho que observar um ponto, uma coisa e me concentrar. Isso é engraçado. Quando Hermeto Pascoal diz assim, quando você quer ver uma coisa, você faz assim. Quando você quer ver uma coisa, você faz assim. Ou seja, você quer escutar, você quer botar o lado de escutar.